Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Talvez em um grupo de saúde, em um podcast ou lendo sobre jejum intermitente numa tarde de domingo. A afirmação é quase sempre a mesma, dita com aquela segurança de quem acabou de descobrir um segredo. A autofagia só começa depois de 24 horas de jejum. Alguns falam em 16 horas. Outros, mais rigorosos, dizem que menos de 48 horas não adianta nada. E essa ideia se espalhara de uma forma tão intensa que virou quase uma lei dentro das comunidades de jejum. E é exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Não porque a ciência mudou de lado, não porque o jejum deixou de fazer sentido, mas porque existe uma diferença enorme entre uma ideia que parece verdadeira e um processo que o seu corpo realmente executa. E essa diferença, especialmente para quem tem mais de 45 anos, pode mudar completamente a forma como você cuida do seu metabolismo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai entender aqui não é só sobre autofagia, é sobre como o seu corpo pensa e porque simplificar demais esse processo pode estar travando exatamente o que você está tentando ativar. Vamos começar com respeito pela crença, porque ela não surgiu do nada. A ideia de que a autofagia exige jejuns longos tem uma base real, e faz sentido que tantas pessoas acreditem nela. Tudo começou na prática popular com o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, concedido ao pesquisador japonês Yoshinori Ohsumi, pelos seus estudos sobre os mecanismos da autofagia. O mundo científico já conhecia o processo há décadas, mas foi nesse momento que o termo saiu dos laboratórios e chegou ao público geral. E quando chegou, veio junto com uma promessa sedutora. O corpo tem um sistema de limpeza interna, capaz de reciclar células danificadas, remover proteínas defeituosas e regenerar tecidos. Um mecanismo de renovação celular que estava ali, dentro de você, esperando ser ativado. E a pergunta mais natural do mundo é: como ativo isso? A resposta que se popularizou foi simples: fique sem comer por tempo suficiente. O raciocínio parece lógico. Quando você come, o corpo usa o que está disponível. Quando você para de comer, ele precisa buscar recursos internos. E é nessa busca por recursos internos que a autofagia entra em cena, devorando componentes celulares velhos e disfuncionais para gerar energia e materiais de construção. A lógica funciona. O problema é quando esse raciocínio leva a uma conclusão que o próprio processo não sustenta. Para entender onde essa crença começa a falhar, você precisa entender o que a autofagia realmente é, sem jargões complicados. Imagine que sua célula é uma fábrica. Dentro dessa fábrica existem máquinas velhas, peças quebradas, resíduos acumulados e matéria-prima inutilizável. A autofagia é o departamento de manutenção dessa fábrica. Ele existe o tempo todo. Ele funciona em ritmo baixo mesmo quando você está comendo, dormindo, andando. É um processo contínuo, de base, que nunca para completamente. O que o jejum faz não é ligar esse departamento, é aumentar o volume de trabalho dele. É como se a fábrica reduzisse a produção externa e liberasse mais recursos para o time de manutenção. A limpeza se intensifica, se torna mais eficiente, processa mais material danificado em menos tempo. Isso parece um detalhe, mas muda tudo na forma de pensar o processo. A ciência mostra que a autofagia começa a se intensificar já nas primeiras horas após a última refeição. Estudos com marcadores biológicos em seres humanos demonstram elevação dos indicadores autofágicos entre 12 e 16 horas de jejum, com variação significativa entre indivíduos. Outros estudos mostram que o exercício físico, mesmo em janelas alimentares normais, é capaz de ativar a autofagia de forma robusta, às vezes de maneira mais intensa do que o jejum isolado.
A restrição calórica, independente da janela de tempo, também eleva os marcadores do processo. O sono profundo, por si só, já é um estado autofágico. A ideia de que existe um gatilho específico em 24 horas e que antes disso nada acontece, não encontra sustentação nos estudos mais detalhados sobre o tema. O que a ciência encontra é um espectro, um processo que varia de acordo com dezenas de variáveis simultaneamente. E é aqui que o contexto de quem tem mais de 45 anos entra com força. Depois dos 45, o seu metabolismo não é mais o mesmo de quando você tinha 30. Isso não é fraqueza, é fisiologia. E ignorar essa diferença é exatamente onde a simplificação começa a cobrar um preço alto. Com o envelhecimento, ocorrem mudanças profundas na regulação hormonal que afetam diretamente a capacidade autofágica do organismo. O cortisol, hormônio do estresse, tende a se elevar com a idade e com o estresse crônico da vida adulta. E o cortisol elevado, especialmente crônico, suprime mecanismos de reparo celular, incluindo a autofagia. Isso significa que uma pessoa de 50 anos que está vivendo sob pressão constante, dormindo mal, com ansiedade acumulada, pode fazer 36 horas de jejum e ter muito menos resposta autofágica do que imaginava, simplesmente porque o cortisol está interferindo no sinal. A insulina também muda. A sensibilidade à insulina diminui com a idade, o que significa que o sinal que o corpo usa para entender que estamos no modo alimentado pode ficar ligado por mais tempo do que deveria, mesmo depois de horas sem comer. Para algumas pessoas, esse atraso no sinal de modo jejum significa que o processo autofágico demora mais para se intensificar, não por falta de esforço, mas por uma questão de sensibilidade hormonal. O sono tem um peso que raramente é discutido nesse contexto. Autofagia no sistema nervoso central, especialmente a limpeza de proteínas relacionadas ao envelhecimento cerebral, depende criticamente das fases profundas do sono. Pessoas que dormem mal ou que têm arquitetura de sono comprometida perdem um dos maiores períodos autofágicos que o corpo naturalmente programa. Nenhum jejum compensa isso. E existe ainda a questão da massa muscular. Depois dos 45, o corpo entra em um estado de maior risco de sarcopenia, que é a perda progressiva de tecido muscular. O jejum muito prolongado, mal calibrado para esse contexto, pode elevar os níveis de hormônios catabólicos, que em vez de estimular a limpeza celular seletiva, passam a degradar proteína muscular. O processo deixa de ser regenerativo e passa a ser destrutivo. A diferença entre os dois estados é sutil, mas consequente. Dois mecanismos explicam muito bem essa complexidade. O primeiro deles é a via mTOR. Esse nome pode parecer técnico, mas o conceito é simples. O mTOR é como um modo de crescimento dentro das células. Quando ele está ativo, o corpo constrói, cresce, sintetiza. Quando ele está inibido, o corpo entra em modo de manutenção e a autofagia se intensifica. O que inibe o mTOR? Jejum é um dos fatores, mas também inibem exercício físico de resistência, restrição calórica moderada, certos compostos encontrados em alimentos como polifenóis do chá verde, resveratrol presente em uvas e vinho tinto, espermidina encontrada no trigo germinado e no queijo envelhecido. O mTOR também é inibido pelo simples estado de estresse celular leve, como o induzido por uma sessão de sauna, banho frio ou exercício moderado em jejum. Isso significa que ativar a autofagia não é uma questão de contar horas em branco. É uma questão de criar o contexto metabólico certo para que o mTOR se comporte de maneira mais favorável ao reparo e menos favorável ao acúmulo indiscriminado. O segundo mecanismo é a AMPK, uma proteína que funciona como sensor de energia celular. Quando a energia disponível cai, seja pelo jejum, pelo exercício ou por uma refeição mais leve, a AMPK se ativa.
E quando a AMPK está ativa, ela dispara uma série de respostas que incluem, entre outras coisas, a intensificação da autofagia. O ponto central aqui é que a AMPK responde a múltiplos sinais, não apenas ao tempo sem comer. Uma caminhada de 30 minutos em jejum pode ativar a AMPK de forma tão robusta quanto várias horas adicionais de jejum. Um dia de alimentação mais leve, com menos carboidrato refinado, já move esse sensor na direção certa. Uma noite de sono de qualidade ativa a AMPK durante o período noturno de forma automática. Para quem tem mais de 45, entender esses dois mecanismos é libertador, porque deixa claro que o corpo não está esperando um número específico de horas. Ele está respondendo a um conjunto de sinais que você pode aprender a orquestrar de formas muito mais inteligentes do que simplesmente ficar mais tempo sem comer. Mas se isso é verdade, por que tanta gente que segue protocolos rigorosos acaba frustrada? O que acontece na prática quando a crença é levada ao extremo sem esse entendimento? Agora vamos falar sobre o que acontece quando essa crença é levada ao pé da letra, sem o contexto que acabamos de construir juntos. A pessoa descobre sobre autofagia, fica animada, decide que precisa fazer jejuns cada vez mais longos para realmente ativar o processo. Começa com 16 horas, vai para 18, depois 20, depois 24. Cada extensão vem acompanhada de uma sensação de que está fazendo algo poderoso. E essa sensação é real, no início. O corpo responde. A energia, a clareza mental. Mas esse estado não é infinitamente escalável. O que ninguém conta é o que acontece quando o jejum passa a ser longo demais para o contexto hormonal daquela pessoa específica. O sono começa a fragmentar. A irritabilidade aumenta. A performance mental cai. O apetite, que parecia controlado, volta com força desproporcional. E o mais desorientador, os marcadores metabólicos que deveriam melhorar começam a mostrar sinais de desgaste, não de regeneração. O corpo interpretou o excesso como ameaça, não como estímulo. Esse padrão é especialmente comum em mulheres acima dos 45, onde a transição hormonal da perimenopausa e pós-menopausa já representa um estresse metabólico de base. Quando o jejum prolongado se soma a esse contexto, o resultado não é mais limpeza celular acelerada. É um organismo em modo de defesa, poupando recursos, resistindo à mudança. E então vem a frustração. Eu segui tudo certinho e não funcionou. O protocolo é abandonado. A sensação é de culpa, de que o problema é o metabolismo lento, a genética ruim, a falta de disciplina. Quando, na verdade, o problema foi uma crença simplificada, aplicada a um corpo complexo. Existe ainda outro custo que raramente é medido: o isolamento social. Jejuns muito rígidos e longos passam a interferir em refeições com a família, em almoços de trabalho, em compromissos sociais. E o bem-estar social, a conexão humana, a qualidade das relações são variáveis que têm impacto real na saúde metabólica. Não é metáfora. O estresse crônico do isolamento social eleva cortisol, suprime a autofagia. O custo de um protocolo rígido pode ser maior do que o benefício que ele teoricamente entrega. Então, qual é a nova forma de enxergar isso? O que muda quando você entende que a autofagia é um processo contínuo, responsivo e contextual? A primeira virada é sair da contagem de horas e entrar na leitura de contexto. Antes de perguntar quantas horas faz que não como, a pergunta mais madura é: como está meu sono? Qual foi meu nível de estresse nos últimos dias? Fiz algum exercício? Como está minha alimentação na janela em que como? A segunda virada é entender que o jejum é uma ferramenta dentro de um ecossistema, não uma régua de disciplina. Um jejum de 14 horas bem dormido, após uma caminhada matinal, com alimentação anti-inflamatória na véspera,
provavelmente gera mais resposta autofágica do que um jejum de 24 horas mal dormido, estressado e sedentário. A terceira virada, especialmente relevante para os 45+, é reconhecer que o objetivo não é fazer o máximo. É fazer o que é sustentável, consistente e compatível com o seu corpo neste momento da vida. A autofagia não recompensa o heroísmo. Ela recompensa o contexto favorável mantido ao longo do tempo. Isso não significa abandonar o jejum, significa usá-lo com mais inteligência, significa que um jejum de 12 a 16 horas praticado com consistência, aliado a boas noites de sono, a movimento físico regular e a uma alimentação com menos ultraprocessados, tem potencial de ativar a autofagia de forma muito mais real e sustentada do que um jejum de 36 horas, feito uma vez por semana, numa semana de alto estresse. E significa, acima de tudo, que você não precisa sofrer para que seu corpo se renove. O sofrimento não é a moeda da regeneração celular. O contexto é: o que separamos hoje não foi o jejum do não jejum, não foi o tempo certo do tempo errado. O que separamos foi uma compreensão superficial de uma biologia rica, de uma compreensão mais madura de como o corpo realmente funciona. A autofagia não é um prêmio que você ganha depois de cruzar um número mágico de horas. Ela é um processo que seu corpo executa continuamente, que pode ser estimulado por múltiplas vias e que responde ao contexto total da sua vida, não apenas a sua última refeição. Depois dos 45, esse contexto inclui hormônios, sono, estresse, movimento e a qualidade do tempo que você passa comendo, não só o tempo que passa sem comer. Essa é a maturidade metabólica. Não é sobre fazer mais, é sobre entender melhor. Me conta aqui nos comentários. Você também acreditava que a autofagia só acontecia depois de muitas horas? O que mudou na sua forma de pensar depois desse vídeo? Quero muito ler sua resposta. E se você chegou até aqui, provavelmente é o tipo de pessoa que gosta de entender o próprio corpo de verdade. Esse canal foi feito para você. Se inscreve e ativa o sino. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí.